O apóstolo Paulo, subindo para Jerusalém conforme direção do Espírito Santo para ele em Éfeso, em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, aqueles que têm a responsabilidade de pastorear a igreja do Senhor. E veja a demonstração que o apóstolo, pelo Espírito Santo, dá a esses homens. Diz o seguinte: cuidem. Eu estou lendo o versículo 28 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu acho isso tão maravilhoso. Para mim, na verdade, esses ensinos apostólicos ainda se aplicam em minha vida. Depois de 30 anos pastoreando, mais de 30 anos pastoreando, ainda se aplica na minha vida exatamente essas mesmas palavras. Cuide de você mesmo. Você, meu amigo pastor, você, meu amigo líder, lembre-se disso. Olha essas orientações que o Espírito Santo traz para cada um de nós. Está dizendo, em primeiro lugar, cuide de você mesmo. Cuide do seu físico, do seu corpo. Cuide da sua mente. Cuide do seu espírito. Seja forte nessas áreas, porque realmente nós lutamos contra tantas situações difíceis e delicadas e somos chamados por Deus. Você tem um chamado de Deus. Eu espero que seja assim como eu tenho essa convicção de que um dia Deus me chamou para pastorear a sua igreja. Eu não tenho igreja, a igreja não é minha, o rebanho não me pertence, pertence ao Senhor. Ele resgatou, por isso preste atenção no que ele diz. Cuidai de vocês mesmos, cuide de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo o constituiu, os designou como bispos, supervisores, pastores, presbíteros. Vocês foram chamados para isso. O Espírito Santo é que chamou. Não pense que foi um outro pastor. Eu tenho a graça de Deus de lembrar que o tio Cássio, que foi o fundador do ministério Cristo Salva, me ungiu como pastor, a mim e a minha esposa. Que noite maravilhosa aquela, quando recebi o óleo, a unção daquele homem de Deus. Mas eu sei, não foi tio Cássio, foi o Espírito Santo quem me chamou. Foi Deus que antes do tio Cássio já havia me chamado para pastorear a igreja. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo e tomar muito cuidado também com a igreja, com o rebanho de Deus, porque é isso que diz a palavra. Preste bem atenção. O Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. A igreja tem um dono, a igreja pertence a Deus. Eu me lembro muito bem disso, quando anos atrás eu estava preocupado, pedindo a Deus que minhas filhas casassem com homens de Deus, com pastores. Eu queria muito isso. Queria que minhas filhas se casassem com homens não apenas tementes a Deus, mas também que tivessem um chamado de Deus para pastorear, porque eu pensava, depois de mim, Deus vai usar os meus genros, minhas filhas para pastorear a igreja. E enquanto eu orava sobre isso, caminhando lá em Itupeva, orando, o Espírito Santo falou ao meu coração: filho, se você tivesse uma empresa, era justo você pensar sobre isso, mas a igreja é minha. Meu amado, eu entendi que a responsabilidade de colocar alguém na igreja para cuidar não é minha, é do Senhor, é Ele que faz. Eu oro, eu busco, até hoje continuo orando, buscando, mesmo estando aqui
desbravando o campo aqui em Mococa, desejando ver uma igreja crescer aqui, nós já oramos por líderes, nós já oramos por pessoas que Deus vai levantar para cuidar do seu rebanho. É dele o rebanho que ele comprou, que ele resgatou, que ele pagou um preço, o seu próprio sangue foi derramado para justamente pagar o preço desse rebanho. Olha só, eu vou ler mais uma vez. Cuidem de vocês mesmos. Você, pastor, tem uma responsabilidade por sua vida, por sua casa, por sua família. Cuide de você. Tenha cuidado sobre você. A Bíblia diz, há um texto lá em Zacarias, e depois o Senhor Jesus repete: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então preste bem atenção nisso. Quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam, as ovelhas se perdem. Quando o pastor é fraco, quando o pastor não tem pulso, quando o pastor se deixa levar pelos outros, as ovelhas se perdem. Você, meu amigo, meu amado irmão pastor, tem essa grande responsabilidade de ser forte, de ser firme, de estar cuidando de você mesmo e cuidando do rebanho, porque foi o Espírito Santo, volto a dizer, que o constituiu como um bispo, como um presbítero, como um pastor, para que você cuide da igreja de Deus. Então, precisamos ser fortes, precisamos estar atentos, precisamos cuidar de nós mesmos, e isso de uma forma plena, tanto no físico, como na alma, na mente e também no espírito, estarmos totalmente cuidados para que não haja problema na igreja. Eu preciso estar bem. Se o pastor ferido faz com que o rebanho se disperse, e o pastor abençoado, o pastor saudável, o pastor cheio de vida, o pastor cheio do Espírito Santo, o que acontece com a igreja, irmãos, quando tem um pastor forte, firme, fiel a Deus, temente a Deus, que cuida bem do rebanho? Eu imagino isso. A igreja cresce saudável, sadia, porque estão de olho na gente, estão de olho em nós. Deus te chamou, Deus nos chamou para apacentarmos a sua igreja, a sua igreja. Lembre-se disso. Eu não tenho igreja, nós não temos igreja, a igreja pertence a Ele, pertence ao Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde você, meu irmão, meu amigo, e você que tem um chamado de Deus, sabe? Isso demanda um tempo, mas o chamado de Deus permanece em você. Quando Deus chamou a Davi, irmão, Deus ungiu, mas demorou anos e anos para que ele fosse realmente colocado na posição. Se você tem um chamado de Deus, não desista. No tempo de Deus, Ele vai te elevar, Ele vai te exaltar, Ele vai colocar você na posição que você deve estar para cuidar do seu rebanho. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, te louvo e te agradeço por esse tempo tão precioso, Senhor, de meditar em Tua Palavra. Como é bom poder diariamente nos encher desse ensino da Tua Palavra. E eu oro nesse instante, meu Pai, eu oro por aqueles que também têm um chamado, por aqueles que foram escolhidos, por aqueles que foram, meu Deus, separados para o ministério. Senhor, abençoa-os. Senhor, derrama sobre eles graça, derrama sobre eles unção. Nós precisamos, nós dependemos. Eu te peço, meu Pai, neste momento, oro, meu Pai, por aquelas pessoas que estão enfermas. Há pouco, meu Deus, uma irmã pedia oração por um vizinho que está internado. Ó Deus, com a Covid, meu Deus, nós clamamos
que o Senhor o visite neste momento. Coloca tuas mãos sobre este jovem, coloca tuas mãos sobre tantos outros que precisam de ti. Coloca tuas mãos sobre a vida desta irmã que está enferma, algumas enfermas no físico, meu Pai, e precisam de um milagre. Outras estão feridas na alma, porque perderam, meu Deus, um companheiro, um esposo, perderam um filho, perderam um pai, perderam uma mãe. Deus, tenha misericórdia e traz consolo para esses corações. Eu te peço, meu Pai, peço a tua bênção, peço o teu favor e te agradeço, porque sei que o Senhor é um bom Deus e cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te proteja, te guarde. Lembre-se, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Por isso, não tenha medo de nada. Confie em Deus, confie no Senhor e vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, em nome de Jesus.